Shalom, amados do Senhor, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificar, e dessa vez nós queremos falar de mais uma porção da palavra de Deus que vai abençoar o seu coração diretamente. Queridos, hoje nós temos o tema: o que quer dizer fiz-me de fraco? Essa é uma palavra de Paulo, queridos, que se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 9, no seu verso 19 até o 22. E eu tenho certeza que essa afirmação, ela acabou dando vazão, não porque Paulo disse, mas muitas pessoas nitidamente leem essa passagem e não entendem o que Paulo está querendo dizer. E o que acontece? Acabam que essas pessoas interpretam de forma errada, utilizando-se como se tem que ser fraco, como por exemplo, o fraco está lá no baile, então vamos ao baile. O fraco está lá no carnaval, então vamos fazer um bloco gospel de carnaval. Queridos, o fraco, ele não aceita os princípios bíblicos, então eu tenho que ficar ali neutro para que eu possa ganhar aquela pessoa que hoje não aceita os princípios bíblicos da palavra de Deus. Será que é isso exatamente que Paulo estava querendo dizer, meu amado? Então, vamos aprender o que Paulo queria dizer. Mas antes de mais nada, eu não posso deixar de fazer o pedido humilde desse canal que se dedica a falar sobre a palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, comente, dê o seu like, ajude o canal a crescer para levar cada vez mais longe a porção da palavra de Deus. Dito isso, temos que ler então o que diz então Atos dos Apóstolos no seu capítulo 9, verso 19 até o 22. Leia comigo. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios chegar a salvar alguns. Bom, queridos, essa é uma estratégia que Paulo utilizou, evidentemente, no primeiro momento ali da igreja na terra. Mas essa estratégia, será que é como nós temos interpretado ou como nós temos visto hoje em dia? Será que é exatamente isso? Nós temos que nos moldar, nós temos que ser um cristão camaleão? Se ali tem um fraco que tem essa forma de agir, eu tenho que me moldar essa pessoa para ganhá-la para Cristo. Essa é a forma que Paulo estava tratando o evangelho e tratando como estratégia para ganhar almas para o Senhor. Então é isso que nós vamos analisar hoje à luz da Escritura Sagrada. Se você gostou, continue comigo até o final, não pule, meu amado, senão você não vai entender o que nós iremos falar aqui. Porque com certeza eu tenho a absoluta convicção que você já deve ter tido essa dúvida. Ou até mesmo outras pessoas já comentaram isso acerca dessa estratégia. Bom, primeiro ponto que eu quero dizer: fiz-me servo para ganhar ainda mais. Bom, todos nós sabemos que Paulo, ele era um judeu e ele, naquele momento em que ele está fazendo essa afirmação, ele não está preso. Tudo bem que ele esteve preso por Cristo, ele se fez preso por Cristo, esteve na prisão pela causa de Cristo, mas não era esse o intuito e nem o motivo pelo qual Paulo estava falando que ele se fez servo. Veja que a própria Bíblia vai dizer, primeiro, o motivo central pelo qual ele diz essa expressão, fiz-me servo. Ele diz que era para ganhar almas ainda mais. Bom, queridos, o objetivo de Paulo é ganhar almas. E como ele estava fazendo isso? Bom, o versículo 20 desse capítulo vai responder essa pergunta, porque você vai ver que, como ele era judeu, ele se fez judeu para com judeus.
Mas aí fica uma coisa estranha, redundante e diferente. Se ele era judeu, por que ele se fez judeu? Ele tinha como não ser judeu? Bom, evidentemente que ele era judeu e ele não estava deixando de ser judeu, mas a questão é, ele estava ficando debaixo da lei. Logo após você vai ver isso. Ele estava ficando debaixo da lei. Por quê? Porque depois que ele aceitou a Cristo, ele não estava mais debaixo da lei. Ele não era mais escravo da lei. Ele não estava mais preso à lei. Como assim, queridos? Todos nós sabemos que os judeus eles ficam totalmente presos aos ritos da circuncisão, das festas espirituais, dos sacrifícios expiatórios e muitos outros. Então, Paulo, ele estava ali no meio daquelas pessoas que ainda não estavam libertas e que estavam presos debaixo da lei e que não estavam livres em Cristo. Então, mesmo que Paulo não precisasse mais sacrificar animais para que pudesse ter o seu pecado perdoado, ele ali estava com aquelas pessoas que ali ainda tinham aquele pensamento. Por quê? Para ganhar almas para Cristo. Esse era o pensamento. Não é que ele estava ali tentando se moldar aquelas pessoas. Ele estava no meio delas e estava ali respeitando o pensamento delas. Mas isso não quer dizer que no momento exato ele iria falar de Cristo, iria apresentar o Senhor, o Eterno, a todos eles. Até porque, se ele assim não fizesse, se ele fosse um cristão que fosse oculto no meio de todos, ninguém se converteria. Então ele deveria utilizar-se da oportunidade adequada para poder apresentar o Eterno, e todos aqueles que eram presos debaixo da lei estariam livres assim como ele. Bom, queridos, mas também nós temos que falar sobre essa expressão tão enigmática, essa expressão que hoje traz tanta confusão para tantas pessoas. Fiz-me de fraco para os fracos. Bom, meus amados, essa é a parte mais distorcida que eu vejo com que as pessoas têm se utilizado para poder justificar atos que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Principalmente porque eu já peguei momentos em que eu vi uma igreja tocando uma música que era romântica e era mundana. E aí, quando eu fui perguntar, a abençoada falou: não, é música gospel. Não sabia o que estava sendo tocado no meio da igreja. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado para nós entendermos esses termos que acabam dando vazão para as pessoas interpretarem de forma errada e incluírem no rito da sua igreja ou até mesmo na liturgia mundanismo. Bom, amados, vejamos então quem era. Primeiro, vamos analisar quem eram os fracos dos quais Paulo estava aqui citando. Veja na sua Bíblia que em 1 Coríntios, no capítulo 8, dos versos 1 até o 13, Paulo vai tratar de uma situação que demonstrava quem eram os fracos e fortes na fé, queridos. É exatamente isso, não era fraco porque era uma pessoa que ignorava a palavra de Deus. O fraco não era aquela pessoa que tinha total aversão a Cristo Jesus, ao Eterno. Não, era uma pessoa que conhecia Cristo, aceitava Cristo, mas ela se escandalizava com circunstâncias pequenas. Então, Paulo vai tratar exatamente isso. O que acontece aqui nesse capítulo que eu citei? Acontece que a carne ela era vendida no mercado de Corinto, e essa carne ela era proveniente dos sacrifícios que eram feitos no templo pagão. Então, evidentemente, essa carne ela era oferecida a ídolos, mas era vendida porque sobrava muito, era vendida mais barata no mercado de Corinto. E existiam pessoas que eram livres em Cristo Jesus, que compravam aquela carne e consumiam. E existia uma parte que se escandalizava. E aí ficava ali: meu Deus, como pode? Aqueles irmãos se escandalizavam. Eles eram considerados fracos na fé. Então,
O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que a comida não nos faz agradáveis a Deus. Então, comer ou se abster em comer não iria fazer diferença nenhuma, queridos. Mas você vai ver no versículo 9 do capítulo 8 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que o comer não faria diferença, mas o que iria fazer toda a diferença era se a liberdade que você tem trouxesse para os fracos escândalo, que era o que estava acontecendo com aqueles irmãos que olhavam para aquelas carnes com um escândalo, com um horror, e achavam que aquilo ali era uma aversão, era quebrar um princípio cristão. Então, amados, hoje em dia, nós podemos pegar aí e vemos que o que Paulo estava dizendo não tinha nada a ver, não tem absolutamente nenhuma correlação do que vemos hoje. Porque nós vemos hoje que as pessoas, para ganhar o fraco. Quem é o fraco? É aquela pessoa desbocada. Então, aquela pessoa que fala um monte de coisa, então, para ganhar ele, eu vou me manter neutro, eu não vou falar absolutamente nada. Aquela pessoa que me vê como fanático, eu vou aceitar a situação para que, em dado momento, eu possa ganhar essa pessoa para Cristo. Existem até aquelas pessoas que acham que vão se casar com uma pessoa que é não cristão, exatamente para converter a pessoa no casamento. Então, queridos, tenhamos sabedoria. Sabedoria, meus amados. Tenhamos sabedoria. Não é isso que Paulo está falando. Jamais Paulo falou algo dessa natureza. Nós não temos que nos vestirmos de mundanos para ganharmos a pessoa que está no mundo. Nós temos que nos manter cristãos. O que tem que acontecer é que se, por exemplo, você, por algum motivo, você dá àquela pessoa motivo para ela se escandalizar, é disso que você tem que se abster. É disso que você tem que evitar. Então, muitas são as pessoas que vão se escandalizar por muitas coisas. Então, eu não posso jejuar, eu não posso orar porque a pessoa se escandalizou. Não, não é isso. De jeito nenhum. Você não pode deixar a sua prática cristã, a parte de você buscar sua espiritualidade por isso. Não, eu estou falando de coisas que realmente não fazem a menor diferença para a sua vida, mas que de certa forma escandaliza o próximo. Então é isso que você vai se fazer de fraco, você vai falar assim, isso não importa para mim, então eu vou deixar de fazer isso, para ganhar aquela pessoa que naquele momento é fraco na fé. Então, amados, é exatamente isso que eu queria trazer para a igreja, para os amados, e que o Eterno possa abençoar a tua mente, te dê sabedoria e, pelo amor de Deus, não se faça de fraco dessa maneira, de jeito nenhum, e nem tente ser escravo de ninguém, porque não é isso que Paulo está dizendo. Paulo estava sendo totalmente claro, aquelas pessoas que estavam debaixo da lei, ele estava ali como tal, mas ele não estava ali fazendo o rito de sacrificar animais, ele não estava ali entrando nas festas como se ele fosse um judeu ali que fosse um fariseu, por exemplo. Não, ele estava ali para ganhar as pessoas no momento adequado, frequentando as sinagogas, fazendo todo o rito bonitinho, e aquelas pessoas que se escandalizavam com coisas banais, ele evitava. E com isso, ele ganhava almas e mais almas para o reino. É isso que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus.